Palavra de hoje. Diga ao fraco, eu sou forte. Parte 1. Joel 3:10. Muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo: pastor, o contexto desse versículo não é positivo, você pegou uma frase do versículo, mas o contexto dele não diz respeito a nós. Não, na verdade não diz mesmo. Na verdade o texto é Deus dizendo para o exército que estava vindo contra Israel, porque ele tinha mandado. E ele diz: todos vão se ajuntar. Então, transformem aí suas relhas de arado em armas, e se você está fraco, diga hoje: eu sou forte porque eu te fortaleço para cumprir a vontade de Deus. É o mesmo princípio. Olha, se isso se aplica naquela circunstância, muito mais na sua vida, que você é do exército do Senhor. Você pode dizer que é forte, mas não em si mesma. Não. A nossa força não está em nós mesmos. A nossa força está no Senhor. O Senhor é aquele que nos capacita. Dele procede a nossa suficiência. Quantos dizem amém? Agora, isso nos coloca diante de um paradoxo. Não é verdade? Porque a Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a mesma Bíblia que diz isso também diz: sem mim nada podeis fazer. Então, na verdade, é tudo nele, por meio dele. Isso não é uma frase, um chavão que a gente repete exaustivamente. Não, isso é palavra de Deus. Eterna, imutável, permanente. E hoje eu quero compartilhar com você sobre esse paradoxo. Quando é que você realmente é forte? De onde vem realmente a sua força? Por que que Deus pode usar você? Tudo isso é expressão da graça de Deus. Normalmente, nossa visão, ou a nossa percepção de força são aqueles dias que a gente está se sentindo com a fé inabalável. Você vai para o ônibus, você vai cheia do Senhor, e você está cheia de fé, e você fala: manda um demônio vir que eu parto ele no meio hoje. Aí você pensa: puxa vida, é isso que eu tô forte. Mas acredite, não vai durar até segunda-feira. Segunda-feira você vai acordar de manhã, suas fraquezas ainda estarão lá. E você pensa: mas como assim? Eu pensei que eu ia viver daquele jeito, né? No momento efusivo. Não, infelizmente, esse momento em que você se acha forte, na verdade é um momento perigoso. É em momentos como esse que as pessoas cometem imprudências. Por quê? Porque nesse momento você está confiando no que você está sentindo. Você está confiando no que você está vendo. Não. Nós não andamos confiados nisso. A nossa força está na fraqueza. Preste atenção. Na segunda-feira, quando você se levantar e for trabalhar, e no meio do caminho você fica pensando: puxa vida, quando é que vai ter outra conferência? Eu preciso de outra conferência. E o inimigo vier dizer para você que você está muito fraca, que você não vai conseguir vencer os seus desafios. Nessa hora você tem que erguer os olhos para os céus e dizer: hoje é que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta no dia em que eu sou fraco. Porque se o poder de Deus se manifesta no dia em que você é forte, ninguém vai tributar glória a ele, porque você é forte. Mas naquele dia em que você sabe, todos estão vendo, é um dia de fraqueza, este é o dia do poder de Deus manifestar através de você. Porque todos vão saber que toda glória pertence a Ele. Então, na verdade, crescer é conhecer as próprias debilidades. Então, sem querer falar um chavão, mas já dizendo, crescer é enxergar-se, é perceber-se à luz da palavra de Deus, e entender que o poder de Deus só pode realmente se manifestar na fraqueza. Que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Então, nesse dia em que você se acha tão forte, você pode se surpreender, mas esse não é o dia em que o poder de Deus se manifesta. O dia que o poder se manifesta é no dia da fraqueza. Sabe por quê? Vou te fazer uma afirmação forte agora. A graça de Deus é atraída pela sua fraqueza. Você está me ouvindo? A graça de Deus é atraída pela sua fraqueza. Só a graça disponível onde tem fraqueza.
Só há superabundante graça onde o pecado abundou. Onde existe fraqueza, aí vai ter graça disponível. O problema é que nós queremos parecer forte o tempo inteiro. E ao fazermos isso, perdemos o poder de Deus. Então deixa eu usar uma ilustração para você entender. Você deve se lembrar, quando você estudava lá no ginásio, você aprendeu, né, lá em eletricidade, magnetismo, que polos iguais quem se lembra? Repelem. Polos opostos se atraem. Então vamos colocar na nossa ilustração positivo como sendo forte, negativo como sendo fraco. Eu te pergunto, Deus pode ser negativo, sim ou não? Deus é poder, então ele é só positivo. Amém? Mas você pode ser negativo? Pode ser positivo também? Pode. Você tem hora que acha que é forte e tem hora que acha que é fraca. Qual que é o problema? Quando você se acha positivo, ou seja, forte, e você vai buscar a Deus que é positivo, o que acontece? O que acontece? Repele. Meu Deus do céu, mas existe isso na Bíblia? Eu vou a Deus e eu sou repelido? Sim, positivo com positivo se repele. Onde é que está isso na Bíblia? Pelo menos 2 lugares. 1 Pedro 5, verso 5 diz o quê? Que Deus resiste mas dá graça ao... Então, quem é humilde? É aquele que descobriu que não pode. Humilde não é aquele que sabe que pode, mas faz de conta que não pode. Humilde não é aquele que entende tudo, mas faz de conta que é ignorante. Não, humilde é aquele que um belo dia cai em si e fala, meu Deus, eu não sei nada. Meu Deus, eu não posso nada de mim mesmo. Esse é o verdadeiramente humilde. E o que ele vai receber? Graça. Mas Deus faz o que com o soberbo? Fala mais forte. O que é resistir? Repelir. Porque é positivo com positivo. Agora, no momento em que você sai do positivo e você percebe o negativo em você, percebe a fraqueza, o que acontece com polos opostos? Atrai. Você atrai a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. E quando a graça de Deus se manifesta em qualquer área da sua vida, vai ter fluir, vai ter frutificação, vai ter multiplicação, vai ter suprimento, vai ter glória. A coisa mais importante é termos o favor de Deus. Mas o favor é sempre imerecido. Por quê? Se alguém acha que merece, não precisa de favor. Se ele merece, já é dívida. Não é verdade? Então, nós não vivemos com base no merecimento. Nós vivemos com base no favor imerecido. Mas para ser imerecido, Deus tem que mostrar para você a sua fraqueza. Mas quando Deus mostra para você a sua fraqueza, e você se sente humilhado naquele momento, acredite em mim, é porque Ele é atraído a você nesse momento. Nós temos a tendência, vou te falar isso amorosamente, nós temos a tendência de fingir. Nós queremos parecer para as pessoas alguma coisa. Queremos parecer que estamos sempre fortes. Queremos parecer que estamos sempre bem. E todo mundo sabe que não é verdade. Tem dia que você não está forte, tem dia que você não está bem de jeito nenhum. Mas nós não queremos mostrar isso para ninguém. E olha, você está certíssima. Ninguém precisa de ver essas coisas suas. Mas, diante de Deus é diferente. Diante de Deus você mostra o que você realmente é. Você tira todo tipo de máscara, todo tipo de fingimento e você declara, Senhor, essa é minha fraqueza. Eu não consigo ensinar, não consigo falar, eu sou tímido, eu não consigo aprender, não consigo memorizar. Senhor, eu tenho essa debilidade, eu tenho aquela debilidade, eu sou inconstante nisso, naquilo, tenho que mudar nessa área. E você pensa que ao fazer isso, está fazendo algo ruim. Não, é negativo, mas o positivo de Deus está vindo na sua direção. Entende? Você está mostrando fraqueza, mas a graça de Deus é atraída pela sua fraqueza. Deus não quer que você finja coisa alguma diante dele. Por quê? Porque fingimento, você sabe, é hipocrisia. O que é hipocrisia? É quando você tenta parecer algo que você realmente não é. Você sabe, o Senhor Jesus nunca falou nada negativo dos pecadores que vieram a ele. Aquela mulher
tinha sido pega em adultério. Ele poderia dizer para ela, eu te condeno, mas ele falou, não, nem eu te condeno. Ele nunca falou uma palavra negativa para os publicanos. Podia falar, podia chamá-los de raça de víboras, mas nunca chamou. As palavras duras do Senhor foram sempre para os fariseus. E o pecado que o Senhor dizia dos fariseus, Mateus 23, é o quê? Hipócritas. Então Deus odeia a hipocrisia. Tem certas coisas que Deus detesta. Está me ouvindo? Por que Deus detesta? Porque isso frustra a sua graça de agir na sua vida. Impede a sua graça de fluir na sua vida. Deus odeia essas coisas porque Ele te ama muito. Pastor, não consigo entender. Me explica melhor. Deixa eu te explicar. Quando você chega diante de Deus, tentando parecer forte, capaz, né? Uma pessoa que consegue. E nesse dia, você quer se sentir amado ou amada. Mas se você se sentir amada nesse dia, vai ser um problema. Por que vai ser um problema? Porque no dia em que você tirar a máscara, qual é a sua conclusão? Se Deus me vê assim, Ele não vai me amar. Porque Ele só me amou quando eu cheguei parecendo daquela maneira. E Deus odeia isso. Deus não quer que você viva com esse pensamento. Por isso, o dia de experimentar amor de Deus é no dia da fraqueza, é no dia do fracasso, é no dia que você acha que foi pior. Esse é o dia de você ir ao Senhor e Ele vai dizer o quanto Ele ama você. Porque se você é amado no pior dia, você está em paz nos melhores. Se no pior dia você sabe, Ele não me deixa, Ele está comigo, Ele me ama. Se no pior dia é assim, querido, não tem um outro dia que vai afastar você dele. Seu coração vai ser permanentemente convicto, permanentemente cheio da sua graça e do seu amor. Você é profundamente amada. Mas a hipocrisia faz com que a graça de Deus seja de alguma maneira anulada. Houve uma ocasião em que uma mulher, a Bíblia fala que ela era cananeia. Ou seja, ela não era de Israel. Ela era cananeia. E ela veio atrás de Jesus gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente doente, possessa. E ela vinha gritando, filho de Davi. Essa é uma expressão judaica. Essa é uma expressão de judeu. Judeu é que chamava de filho de Davi. Mas quem não era judeu, não sabia nada disso, nem participava da aliança, não fazia parte ainda do povo de Deus. Mas ela chegou querendo se passar por alguém que era também judia. A Bíblia fala que o Senhor fez o quê? Ignorou. Eu sei que é duro você imaginar que eventualmente o Senhor possa ignorar alguém. Mas acontece. Quando é positivo com positivo, infelizmente, Deus ignora. Deus não vai dar atenção. Porque Ele detesta quando alguém quer se passar por algo que realmente não é. E a Bíblia fala então, que os discípulos incomodados com aquela mulher, falou, mestre, despede ela, faz alguma coisa. E o Senhor então voltou para ela e disse, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O Senhor não ofendeu ela, falou afetuosamente. Filhotinhos, seria melhor traduzido. E aí, preste atenção, o que o Senhor está dizendo? Não é bom tirar o pão dos filhos. Você não é filho. Você não é, está se passando, está querendo parecer, mas não é. Então não vou tirar o pão dos filhos e dar para você. Mas ela dá a resposta, sim, Senhor. Eu realmente sou só um cachorrinho, eu não sou filho. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da tua mesa. Quando ela diz isso, Senhor, grande é a tua fé. O Senhor não disse que a fé dela era grande quando ela estava gritando. Na verdade, quando ela estava gritando, ela estava sendo ignorada. Muitas irmãs gritam muito. Deus, onde está, Senhor? E parece que quanto mais grita, parece que mais distante Ele está. O que eu faço, meu Deus? Enquanto ela gritava, o Senhor não disse que ela tinha uma grande fé. Qual foi a hora que o Senhor disse que ela tem uma grande fé? Quando ela assumiu quem ela era. Eu não mereço receber, eu não faço parte da aliança, eu não faço parte do povo de Israel. Mas Senhor, me dá das migalhas. E a graça do Senhor alcançou ela.
A graça do Senhor te alcança quando você vem com a cara lavada, sem maquiagem, quando a chuva do céu cai sobre você. Uma coisa que toda mulher detesta é sair para uma festa maquiada e chover. É verdade ou não é? Eu entendo de mulher. Quando a minha esposa estava grávida da minha menina mais velha, um dia ela já estava assim com seus 8, 9 meses. Ela falou: corre aqui, porque ela está mexendo. Irmãos, a barriga deformava. Eu olhei aquilo, parecia um filme de aliens. Falei: meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Ela disse: não, é lindo. Eu falei: é maravilhoso, é um negócio sensacional, mas que homem nenhum não é capaz de imaginar. Você foi chamada para gerar. Não só no natural, também no espiritual. Por isso que Paulo diz que as mulheres também são salvas na sua missão de mãe. Então eu creio que Deus quer fazer a sua alegria completa. Tem mulheres que entraram aqui buscando essa bênção do Senhor hoje. Preste atenção, quando a unção está movendo, não depende de eu impor as mãos ou de eu falar. É enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou falando, você aí vai recebendo. Enquanto eu vou pregando e você diz amém, você acaba recebendo. Ah, pastora Luiz, você incomoda demais. Por que eu tenho que participar? Porque quando você diz amém, você está falando o nome dele. Você está invocando o nome dele, mas você está dizendo amém para suas promessas. Porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nelas o sim. E da nossa parte o amém. Deus diz sim, e nós dizemos o quê? Amém. Então quando você diz amém, você está apropriando. Apropriando. Isso é algo muito poderoso. Não anule a graça de Deus confiando na sua força. Você sabe, eu falei para você de algo que Deus detesta. Deus detesta que você queira parecer o que você não é. Deus detesta. E isso vale para o inverso também. Você não tem que parecer o que você não é. Seja, pela graça de Deus, o que a graça te fez. Eu estive passeando anos atrás lá em Seattle, nos Estados Unidos. E aí, um irmão da igreja quis, durante o dia, ciceronear comigo a cidade e me levou até a casa do Bill Gates. Oh, é isso que eu pensei também. Falei: não, vamos na casa do Bill Gates. Aí ele falou: mas prepare-se, pastor. Não é nada o que você está pensando. E não era mesmo. Morava num casebre. E ele falou para mim: não, porque é um homem abnegado. Olha onde ele mora. O homem mais rico do mundo naquela altura. Hoje é o terceiro, naquela época o primeiro mais rico do mundo. Morava numa casa que parecia de pobre. Eu falei para ele: esse cara é um hipócrita. Prefiro ir lá em Nova York ver a casa da Madonna. Prefiro ir lá em Los Angeles fazer aquele tour nas casas dos artistas. Por quê? Eles são o que são e mostram a cara. Agora tem um que é o mais rico do mundo e diz que não é. Você pensa que é virtude? É hipocrisia. Viva de acordo com a graça que Deus te deu. Se Deus te deu a graça de ter uma bicicleta, ande em paz de bicicleta. Mas se Ele te deu a graça de ter uma Mercedes, ande em paz na sua Mercedes. Tudo é pela graça de Deus. Deus odeia a hipocrisia. Deus ama a honestidade, a sinceridade no coração. Tem outra coisa que Deus detesta. Hoje eu quero falar de coisa que Deus detesta, né? Deus detesta quando a pessoa se gloria. Por que é um problema você acreditar que tem força em você mesmo? Porque quem acha que tem algo de bom nele, em algum momento ele vai se gloriar. Ele vai dizer: eu sou bom, eu sou capaz, eu posso, afinal de contas eu estou sendo fiel, sou melhor do que a maioria. Tudo bem, tem coisa que eu tenho que melhorar, mas eu estou bem na foto. Ele acha que está fazendo bem, porque ele está apenas dizendo os pontos positivos dele. Mas na verdade o que ele está fazendo é confiando na própria força, confiando no próprio merecimento. Por isso que Efésios 2:8-9 diz o quê? Pela graça sois, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se... Deus não permite você querer pagar pela bênção. A sua bênção é de graça.
Deus não admite você pagar pela multiplicação da sua célula. Deus não admite você pagar para o seu ministério romper. Tudo isso Ele quer te dar de graça, sem você merecer. Porque aquele que chega de alguma maneira achando que está fazendo algo e merece, está se gloriando. Deus detesta isso. Ninguém vai chegar no céu dizendo: olha, eu cheguei aqui, mas olha, eu me esforcei. Olha, eu não precisou de ninguém fazer nada, mas eu cheguei aqui. Não, ninguém vai fazer isso. Vai ser como aquela canção antiga do Asaf, né? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, e alguém me perguntar como é que você chegou aqui, o que você vai dizer? Foi graça, foi graça, foi graça. Mas pastor, nós não temos que ter uma boa autoestima? Porque do jeito que você está falando, fica parecendo que a gente tem que mostrar as fraquezas. Presta atenção, para os homens você não mostra nada. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mostre para Deus. Mostre para Deus. E aí, você vai ouvir muita gente hoje pregando, os coaches, né, ensinando, e preletores motivacionais dizendo que a autoestima boa, elevada, dizem eles, é a chave para tudo. Então você vai nesses lugares. Então eu me lembro um dia, e eu não sei o que eu estava fazendo. Fui fazer um culto numa empresa, num prédio, mas aí no andar de baixo tinha uma outra empresa de vendas. E aí parecia reunião de crente, mas faltava uma coisa. E aí o líder dizia: você pode fazer? Posso. O que você pode? Tudo. Aí perguntava: o que você é? Eu sou um sucesso, sou um vencedor, eu sou bonito, eu sou maravilhoso, eu sou isso e aquilo. E todo mundo aplaudia, energizava o ambiente. E eu lembro que eu estava lá, eu fiquei ouvindo, eu fiquei pensando: puxa vida, quando o diabo quer imitar, ele imita. Que isso não é evangelho. Está me ouvindo? Se eu chegar na sua igreja e vocês começarem a confessar que vocês são bonito, maravilhoso, e parar por aí, eu vou dizer: isso é soberba. É soberba. Mas se você disser: em Cristo eu posso todas as coisas, por causa dele eu sou abençoado, sim, por causa dele, a graça dele me torna atraente, sim, aí é diferente. Então, a nossa autoestima não é baseada em nós mesmos, é baseada em Cristo. Nós não nos gloriamos em nós mesmos, nós nos gloriamos em Cristo. Você pode achar que é uma frasezinha, né, insignificante, mas ela é a chave de tudo. Em Cristo. É tudo por causa de Cristo. É porque Ele habita em você que você vai entrar no céu. É porque Ele lavou você que você vai habitar eternamente com Deus. É a graça dele operando em você, te favorecendo, que te abre portas, que te abençoa, que te prospera, que aos olhos das pessoas você se torna alguém atraente, abençoado, e todo mundo quer fazer negócio com você, todo mundo quer estar perto de você, você vira um imã. Mas não é porque você tem um carisma seu, não, o seu carisma chama graça de Deus, Espírito Santo de Deus, dinamis do céu. Lá em Gálatas, vamos ler esse versículo, Gálatas 2:21, Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus. Primeira coisa que ele diz: a graça pode ser anulada. Gálatas 5:4 diz que você pode decair da graça, mas aqui Paulo diz que você pode também anular a graça. E isso é muito sério. Eu não quero anular a graça na minha vida, porque quando você anula a graça, você perde o favor. E o favor é o segredo de tudo. Eu não estou fazendo nada, eu não estou jejuando por isso, eu não estou clamando aos céus por isso, e de repente as coisas vêm, porque o nome disso é favor imerecido, é graça de Deus, é ser grandemente abençoado. Eu digo para você: eu sou abençoado. Você é abençoada. Você tem que declarar isso todos os dias. Você é abençoada, eu sou abençoado. Se você quer ser abençoada, vem andar comigo que você vai ser abençoada também. Apresentação: pastor Aloísio Silva.